paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Chegando, professor Márcio, quase ao final desse quarto trimestre de 2021, onde estamos estudando a respeito da vida do apóstolo Paulo, professor Márcio? E que lições preciosas temos aprendido até aqui, professor Fabiano. Verdade. Com a vida desse destemido e abnegado servo de Deus. Com certeza. Então, nós nunca tivemos uma lição bíblica falando só da história de Paulo, como essa aqui. Então a gente pode aprender muito. Nos aprofundamos, Nos aprofundamos muito sobre a vida, desde o seu nascimento, passando pelo judaísmo, depois do cristianismo. Sim. E agora chegando já ao final da sua vida. Exatamente. Foram lições abençoadas realmente para a nossa vida. Eu tenho certeza que quem conseguiu acompanhar todas as lições, quem é que se debruçou sobre a palavra e ficou atento à voz do Espírito Santo, professor Márcio, eu tenho certeza que foi edificado, assim como eu fui edificado. Amém. O irmão Márcio também foi edificado, que aprendemos lições aqui maravilhosas para a nossa vida. E um dos intuitos da Escola Bíblica Dominical, professor Márcio, é justamente isso, Exato. Que nós possamos trazer para a nossa vida, que nós possamos melhorar em algum ponto em que nós estamos falhando. E o exemplo de vida do apóstolo Paulo aqui para a nossa vida, como servo de Deus, como cristão, é excelente. Se nós pudéssemos fazer um pouquinho que fosse, professor Márcio, daquilo que o apóstolo Paulo fez em prol da obra do Senhor, tenho certeza que já seria suficiente. Com o entendimento que ele tinha, dedicação, com o conhecimento de Cristo que ele tinha. Exatamente. E que nós também podemos ter. Sim. Como o professor bem falou, basta a dedicação, o aprofundamento nas Escrituras e o desejo de estreitar esse laço com Deus. Verdade. Porque nós temos que ter o desejo e a predisposição de ter comunhão com Deus, sim, de andar com Ele, de aprender com Ele. E Paulo tinha isso. Exatamente. Então Paulo nos ensina que tanto quando ele estava no judaísmo, como depois ele passa para o cristianismo, mudou o conceito, ele entendeu diferente, mas o seu amor, o seu zelo continuou o mesmo. Exatamente. E no cristianismo até mais fervoroso ainda. Com certeza. E tendo essa comunhão com Deus, professor Márcio, nós vamos ter a convicção que Paulo também tinha de que durante a caminhada cristã teremos perseguições, teremos adversidades, teremos problemas e vamos ter momentos da nossa vida que nós vamos estar de frente com a morte. É verdade. Que é o tema da lição que nós vamos estudar hoje. A lição de número 12. A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Interessante, professor Márcio, o tema da lição, a coragem do apóstolo Paulo. Nós vemos aí nos relatos bíblicos vários exemplos de homens de Deus que tiveram essa coragem, essa audácia, até mesmo essa fé. Exato. Investido totalmente em Deus, porque sabiam que estavam fazendo as coisas conforme a vontade de Deus e confiavam em Deus, assim como o apóstolo Paulo, Exatamente. É interessante, professor Fabiano, que a coragem que está falando aqui do apóstolo Paulo diante da morte não é ausência de medo. Ele tinha medo, sim, mas ele também tinha coragem para enfrentar a situação, Coragem não é ausência de medo, é uma disposição nobre do coração, é uma bravura de enfrentar. Ele sabia que, como o professor falou, ele sabia quem ele servia, ele sabia que Cristo estava com ele, então ele enfrentava. Exatamente. Não é, muitas vezes a gente vê as pessoas falando em coragem, mas é no sentido de desafiar a justiça, desafiar a lei, desafiar o perigo. Não, isso não é coragem. Aí é querer fazer justiça com as próprias mãos. Isso é irresponsabilidade. Exatamente. Coragem é a gente saber do perigo que está vindo, mas ter confiança, acreditar, eu vou ter que passar por ali. Exatamente. E eu vou em nome de Jesus, Jesus vai me ajudar e eu vou passar. É o que Paulo fazia. Exatamente. Por isso que eu penso, professor Márcio, que coragem está totalmente ligado ao tamanho da nossa fé. Exato. Nossa fé que temos em Deus. Que fé e coragem andam junto. Sim, não é verdade? Exatamente. É bem assim. Exatamente isso, professor. Você tendo fé e tendo certeza e convicção, terá essa coragem que o apóstolo Paulo tinha, que vamos ver na lição de hoje, professor? Agora, se a pessoa chega numa rodovia perigosa e vai atravessar
para mostrar que tem coragem, vai morrer. Prudência. Certeza, prudência, responsabilidade. Exato. Então isso não é coragem. Coragem é saber que tem o problema, saber que tem o perigo, mas saber, no caso nosso cristão, em quem nós confiamos. Exato. Quem é maior na nossa vida. E ter a certeza que está fazendo a vontade de Deus. É isso que Paulo tinha, ele sabia. Nós vamos ver na lição que ele vai para Jerusalém sabendo, Deus havia revelado que ele ia ser preso. Mas mesmo assim ele vai para cumprir a vontade de Deus. Bem assim mesmo. O texto áureo da nossa lição se encontra lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Interessante o contexto desse versículo, né, professor Márcio? Porque alguns cristãos ali de Corinto, né, estavam acusando Paulo justamente com relação ao seu ministério apostólico, né? Exato. Eles estavam acusando Paulo ali, que ele estava aqui meio que se aproveitando do nome de apóstolo, seu ministério apostólico, né? Em benefício próprio. E nesse capítulo 4 aqui de 2 aos Coríntios, né, Paulo apresenta aí várias evidências, né, que realmente comprovam o seu ministério apostólico, né? E aqui no versículo 11 é um desses destaques, né? É mesmo que diz aqui, estamos sempre entregues à morte. Exatamente. Por amor de Jesus, sempre. Então não era uma vez. Sempre. Sempre estava entregue à morte. E nós vamos ver no seu ministério que foi assim. Já no começo de sua conversão, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Já no começo de sua conversão, ele tem que fugir por um cesto, porque o pessoal daquela cidade queria matar ele. Exato. Então, à noite, os amigos de Paulo colocaram ele dentro de um cesto, desceram do muro da cidade e ele fugiu. Exatamente. Então, ali já foi o primeiro enfrentamento dele com a morte, foi ali. E assim foi o seu ministério inteiro. Aqui no versículo 11 mostra o altruísmo de Paulo, né? Exato. É o amor pelos outros, o amor ao próximo, né? Ele se coloca aqui como se fosse sempre entregues à morte, né? Então ele mostra aqui que ele estava disposto a sofrer, né? Estava disposto a enfrentar até a própria morte por amor a Jesus e pelo amor às igrejas que ele havia plantado. Uma grande diferença, ele não está provocando a morte. Não. Ele está dizendo que ele enfrentaria, por Jesus ele enfrentaria. É isso que ele fala aqui, somos entregues, ou seja, Exatamente. por pregar a palavra eu sou entregue à morte, eu estou pregando aqui, querem me matar ali. Exato. Mas ele não está dizendo que ele vai se suicidar, que ele vai se matar para herdar o paraíso, não é isso? Ele está dizendo, eu sou entregue por amor a Cristo. E é exatamente isso que Jesus também propôs para nós. Jesus falou isso para nós, professor Fabiano. Jesus falou que por causa dele, nós, os cristãos, seríamos entregues às autoridades, perseguidos, mortos, caluniados, enfim, uma série de perseguições que Jesus não escondeu, né? Verdade. Paulo estava disposto, né, professor Márcio, a ir a qualquer lugar e a sofrer qualquer tipo de perseguição, tudo para a glória do nosso Senhor. Exato. Né? Ele tinha essa convicção que nós já comentamos aqui, que essa coragem de enfrentar a morte, ele tinha convicção naquilo que ele estava fazendo, tinha convicção e uma certeza de que estava fazendo a vontade de Deus. Exato. E ele, em todas as suas cartas, em todos os seus filhos espirituais, ele dá esse conselho, né? Você vai sofrer, você vai ser perseguido, mas vai até o final. Siga o meu exemplo, assim como eu segui o exemplo de Jesus. Então, Paulo sempre destacou isso em suas cartas, né? A verdade prática da nossa lição destaca: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. O Espírito Santo nos prepara para sofrer, professor, por Jesus. E esse aí é um dos verbos, né, do cristão: sofrimento, padecimento, perseguição. Bem diferente do que estão pregando hoje em algumas denominações, que o Espírito Santo prepara o ser humano para prosperar financeiramente. Esse versículo eu não achei na Bíblia até hoje. Eu achei esse aqui, preparando para sofrer. Eu encontrei também João 16:33, Jesus dizendo: no mundo tereis aflições. E veja que não é aflição, é aflições, né? Aflições. Mais que uma. Mas também encontrei ele dizendo: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Então o que é ter bom ânimo? Enfrentar, isso nós estamos falando, ter coragem. Exatamente. O ânimo, a coragem tem que residir o ânimo ali, eu vou em frente. Parece impossível, mas eu vou ter coragem de enfrentar, porque eu sei quem está me mandando fazer.
tem visto muitas pessoas que usam um versículo bíblico, professor Márcio, Filipenses 4:13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Usa esse versículo aí até como um amuleto, né? Eu posso tudo porque Deus me fortalece. Só que você tem que ler o contexto desse versículo 13. O versículo 12, anterior a este, Paulo falando assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então Paulo está explicando aqui que nós vamos passar por diversas dificuldades, mas nós podemos passar por todas as dificuldades se nós tivermos a certeza que estamos diante da vontade de Deus. Exatamente. Estamos fazendo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Aí entra o versículo 14. Tudo posso. Aí sim. Naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu passo fome, passo frio, sou ameaçado de morte, sou perseguido, no caso de Paulo sofreu açoite, mas assim mesmo tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem fortalece? Jesus. O problema é que esse versículo é tirado do contexto. Sim. E aí é colocado no tudo posso aquilo que eu quero. Então eu desejo lá uma coisa, eu digo, não, tudo eu posso naquilo que eu vou conseguir. E não é esse sentido. Não. Aqui é exatamente o contrário. Paulo está dizendo, eu não tenho nada, estou sofrendo tudo, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Estamos fazendo aquilo. Ou seja, o que ele diz num outro versículo, ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu posso tudo porque é Cristo que vive em mim. Verdade. Que bênção, né? A introdução da nossa lição diz assim: nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes esse chamado requer padecimento. Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nesta lição. Apenas pelo fato, professor Márcio, de nosso empenho em sermos fiéis a Deus, né? Andar no caminho de Deus, já vamos experimentar muitas aflições, muitas dificuldades. Ainda mais quando nós temos um ministério para cumprir. Exato. Ainda mais quando nós temos um chamado para cumprir na obra do Senhor. Temos convicção desse chamado. As aflições, as dificuldades, as perseguições vão aumentar cada vez mais. Por isso a necessidade do que nós falamos daquela comunhão, de saber quem te chamou. Porque senão vai desistir, vai deixar a cruz. Então tem que saber. O professor falou bem. Só na intenção de servir a Deus já começam a vir as aflições. Agora, depois que você assume mesmo, que aceitou a Cristo como teu Senhor, teu Salvador, tem que entender uma coisa que Paulo explica para nós muito bem. A sua vida, a minha vida, a sua vida, professor, não é mais nossa. Exato. É de Jesus. E Paulo instrui seu filho na fé, Timóteo, em uma das suas cartas, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim: sofre, pois comigo, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então vai sofrer, vai ter aflição, vai ter dificuldade, mas tem que cumprir até o final. Infelizmente, professor Márcio, que nós temos visto hoje no mundo cristão, as pessoas que têm chamado, quando se sofre aí uma adversidade, se você sofre um revés do próprio pastor da sua igreja, já quer largar tudo, já quer desistir. Mas isso aqui não é para mim, eu não quero mais nada. Então, você tem que ter certeza do seu chamado, tem que ter convicção. Cadê a raiz, né? Cadê o alicerce? Cadê a comunhão? Exato. Cadê aquela certeza de que estou passando por isso, que faz parte, é o caminho da salvação, é esse aqui mesmo. Exato. Eu vou ter que enfrentar. Porque se deparar com o problema e fugir é fácil. Verdade. E argumentos para fugir a gente tem de milhões, né? Exato. Agora, entender que é por aí que passa o caminho da salvação, é pela aflição. Pela dificuldade, pelo revés. Pela dificuldade. Aí é mais difícil. Aí só resiste, professor Fabiano, quem está alicerçado em Cristo e tem essa comunhão, esse estreitamento, esse laço com Ele. Aí vai entender. Era exatamente isso que o apóstolo Paulo tinha. Exatamente. E ele passava isso para os outros, dizia, você pode ter também, olhe para mim, me imite, ele falava, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Exato. Então não é para nós imitar o pregador, o cantor, não.
Mas se ele está fazendo coisas que Cristo faz, então você também faz. É isso que Paulo dizia. E até porque na época de Paulo não tinha a Bíblia ainda para ele seguir. Sim. Então a Bíblia estava sendo escrita, inclusive ele estava. Era o próprio testemunho ali no dia a dia. Eles tinham que seguir. Se estivermos alicerçados em Cristo, nós vamos resistir aos vendavais. Verdade. Vamos até ficar um pouco chateado, um pouco triste, porque somos humanos. Sim. Vai acontecer, vai dar uma. Mas você não vai desistir da luta. Você não vai desistir da tua igreja, nem dos teus companheiros, porque vai entender que é o caminho. Nós estamos aqui na terra como forasteiros, peregrinos. Nós estamos andando por uma cidade. Nós estamos caminhando para o nosso lugar definitivo, que é o céu. Agora tem que vencer as aflições. Essas dificuldades. Tem que vencer. Em nome de Jesus e vencendo. Porque na verdade Cristo já venceu por nós. Nós só temos que agora trilhar o caminho com Ele. Mas o apóstolo Pedro diz que há momentos que vai ser quente, quando ele fala o ardor da luta, que vai ser quente, vai queimar aquilo, sabe? Mas fica firme que vai passar. Com certeza. Por isso que é muito importante você ter convicção do teu chamado. Convicção. Naquilo que você foi chamado a fazer, o seu ministério. O que acontece hoje em dia, professor Marcos, que tem muitas pessoas que querem a autoridade, né? Mas não querem a responsabilidade. Exato. Querem o cargo, mas não querem os encargos. Não. Querem os aplausos, o glamour, mas não querem as críticas, não aceitam as críticas. E acontece que ainda acontecendo em muitos lugares aí, igrejas aí que estão empenando com dificuldade por causa desse tipo de pessoas, que assumem departamentos, assumem cargos dentro da igreja, mas não tem essa convicção. Aí quando vem a adversidade, quando vem a perseguição, quando vem a dificuldade, larga tudo. E é justamente isso que Paulo explicava aqui. Se você tem convicção, você tem certeza de que você está fazendo a coisa para Deus e a vontade de Deus, independente do que vir, você vai cumprir, até mesmo enfrentar a própria morte. E até porque, professor Fabiano, nós que estudamos a Bíblia entendemos que é automático isso, uma coisa provoca a outra. A minha fé genuína em Cristo vai provocar perseguição para a minha vida, tem que provocar. Porque Jesus disse que a luz e a treva não podem, não combinam, não tem como andar juntas, ela vai chocar. Então não tem como fugir. Se você está fazendo a vontade de Deus, vai vir a perseguição. Mas também vai vir a certeza de que Cristo está ali, está na frente, e Ele vai dar condições da gente sair, de passar. Paulo, por muitas vezes, não saiu sem ferimentos. Não. Físico mesmo, ele foi chicoteado, ele passou fome. Uma vez ele foi jogado fora de uma cidade como morto, apedrejaram ele tanto que acharam que ele estava morto. Pegaram o corpo e jogaram fora da cidade, fora da medida da cidade deles. Aí os discípulos foram lá, como talvez esperando para pegar o corpo para sepultar. Ele levantou, entrou na casa de um dos discípulos que ele estava lá, passou a noite ali e outro dia estava pregando em outra cidade. Limpando os ferimentos ainda e já estava pregando a palavra. Então, aí alguém diz assim, eu já ouvi, mas era Paulo, era Jesus. Não, Paulo era homem, Paulo era ser humano igual a nós. Jesus é Deus, mas passou na terra um período como ser humano também. Então essa desculpa não vai valer perante Deus. Porque o Senhor, a mesma graça que Ele falou, Paulo, a minha graça te basta, é a graça que Ele também está dando para nós. Paulo mesmo declarava, né, que ele trazia as marcas, a cicatriz de Cristo no corpo dele. E ele se alegrava por isso, porque é todas cicatrizes que eram do seu ministério, da obra que estava sendo feita ali com a vontade de Deus. Né? Ponto 1 da nossa lição, a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Subtópico 1, a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Nas primeiras lições deste estudo, vimos que por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Esse tempo havia chegado para o apóstolo, haja vista o seu desejo de ir a Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágabo dizer-lhe que os judeus entregariam nas mãos dos gentios. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Atos 20 e 24. A profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não a Jerusalém.
Ele sabia que seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém. É preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade de Deus. Interessante que a lição aqui destaca que o apóstolo tinha consciência livre para ir ou não a Jerusalém. Quer dizer, ele não foi obrigado a ir a Jerusalém. O profeta aqui, a profecia da água, falou para tudo que ia acontecer. Sim. E Paulo também tinha essa certeza do que iria acontecer, porque o próprio Jesus falou na sua conversão o quanto ele teria que padecer. Ele sabia que ele ia lá e alguma coisa de mal ia acontecer com ele. Mas mesmo assim, ele continuou com a decisão de ir até Jerusalém. Exatamente. Porque no final aqui diz que ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Sim. Tentaram convencer de todo jeito, não conseguiram. Duas observações aqui, professor Fabiano. Primeiro, aqui diz que ele seria entregue nas mãos dos gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu. Não é judeu, é gentio. E a segunda observação mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Olha, a minha carreira. Paulo não está dizendo, eu vou por tristeza, eu vou por obrigação. Não, eu quero cumprir com alegria. Ele faz questão de acrescentar aqui a alegria. Eu cumpro com alegria. Ou seja, eu cumpro com satisfação, sabendo que eu estou sofrendo por Jesus. Verdade. Sabe qual que é o prêmio, professor Márcio? Qual que é o prêmio, então o preço, né, a ser pago para aqueles que são obedientes a Deus? Mateus 10 e 22, Jesus disse: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todos os homens vão nos odiar. Exato. Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Aqueles que são contra Deus vão estar contra nós também. Jesus mesmo disse que este mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo aí que está imperando na atualidade. E quem que é o príncipe deste mundo? Satanás, o inimigo das nossas almas. Então, enquanto nós estivermos fazendo a vontade de Deus, cumprindo o ministério que Deus colocou em nossas mãos, nós vamos ser odiados por essas pessoas. Eu ouvi essa semana, professor Fabiano, um desses aí que nós estamos falando aí, faz a vontade de Satanás, dizendo numa rede social dele, dizendo que os evangelhos atrapalham o Brasil, não deixam o Brasil crescer. Os evangelhos tinham que ser eliminados da terra. Mas ele fique tranquilo que os evangélicos vão sair da terra. Vão sair da terra para morar com Cristo. E se ele não mudar esse pensamento e não aceitar Cristo, ele infelizmente vai conhecer a Cristo para ser condenado. Condenado, lá no final, né? Então é o que você falou. Então, só o fato de ser evangélico já não atrapalha o crescimento do país. O país não anda, o Brasil, ele diz que o Brasil é um dos países mais atrasados do mundo por causa dos evangélicos. É o maior país cristão do mundo. É o que Jesus falou, está cumprindo, né? Seremos odiados por causa do nome de Jesus. Exato. Que bom ser odiado por causa do nome de Jesus. Sim. Quero continuar sendo odiado por causa do nome de Jesus, porque eu sei que em Jesus eu tenho salvação. Exatamente. Somente em Jesus eu vou alcançar minha salvação. Então, se for para ser odiado, que sejamos odiados então, né? Subtópico 2, de Mileto para Tiro. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro, e sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade, e foi ali que lhe aconselharam a não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelhos na praia pelo e com o apóstolo. Nesse lugar havia o bálsamo espiritual, misturado à tristeza da despedida. Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar um dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. Nós vimos na lição passada, né, professor Márcio, a respeito dessa despedida, né, de Paulo ali, houve ali realmente uma grande comoção entre os irmãos, né, porque eles sabiam, tinham certeza de que seria a última vez que eles veriam o rosto do apóstolo Paulo, seu pai na fé, daquele que plantou ele ali,
edificou as igrejas ali naquelas cidades. Eles sabiam disso. Paulo estava indo, estava se despedindo e não voltaria mais. Ele mesmo falou para eles, era um momento de despedir, mas ele estava fazendo a vontade de Deus e seguindo o direcionamento do Espírito Santo. Então veja como Paulo era querido, né, por aqueles irmãos, como Paulo era admirado por eles, né? E como é bom você ter essa afeição entre os irmãos, né, professor Márcio? Muito bom. E ele tinha tanta certeza do seu chamado por Deus, que a partir do momento que ele falou que não tinha vida por preciosa, então a comoção desses irmãos era um ânimo para ele seguir em frente, enfrentando mais dificuldade ainda. Verdade. Ao invés de se acomodar e ficar lá, ele estava tranquilo, tinha uma igreja estabelecida, ele podia ser o pastor presidente para sempre. Mas ele falou, não, eu tenho que ir lá para cumprir a minha missão. Exatamente. Então, mesmo sabendo que lá iria ser preso, ia ser linchado, quase apedrejado, né? Ele sabia disso. Outra coisa interessante, ele não mandou assessor na frente, ele não fez aliança com ninguém, ele não comprou nada, ele não vendeu nada. Ele pegou e foi. Pegou sua caravana e foi. Não tinha ninguém na frente negociando, não tinha habeas corpus, não tinha nada. Não tinha nada. Ele foi com a coragem de Jesus na vida dele. Exatamente. O que viesse que enfrentar, ele tinha que enfrentar. Ele sabia que estava na vontade de Deus, né? Subtópico 3, passando por Cesareia. Então Paulo saiu ali da região e foi para Cesareia, né? Nesta cidade o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Ali Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornara um evangelista inflamado pelo Espírito, Filipe. Este recebeu e hospedou o apóstolo e seus companheiros em sua própria casa. Segundo a narrativa de Lucas, Filipe era homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. É muito significativo quando o nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada por ele. Aqui com relação à hospitalidade, né, professor Márcio? Era bastante comum ali naquela época, né, a questão da hospitalidade, né? E entre os irmãos ali, os cristãos daquela época, né? E mesmo que a caravana que Paulo estava indo fosse razoavelmente grande, né? Mas mesmo assim Filipe ali hospedou todos eles em sua casa, né? Sim. O próprio apóstolo João, em uma das suas cartas, fala sobre essa hospitalidade, né? Você abrir as portas de sua casa aí para os irmãos, para os cristãos que estão passando por perto das suas casas, né? E era uma das observações que os judeus faziam. É claro, professor Fabiano, os tempos mudaram, tudo está diferente. Hoje a gente tem que cuidar com quem põe dentro de casa, com quem compra as coisas da nossa família, mas a hospitalidade tem que continuar. A gente tendo condição, conhecendo, sabendo, tem que ajudar. Com prudência, mas tem que ajudar. Outra observação que eu quero fazer é quanto ao evangelista Filipe. Olha que interessante, ele cuidava do ministério dele e da família. E tem muita gente por aí que esquece a família. Olha, ele tinha 4 filhos, todos elas profetizavam. Ou seja, tinha ensinamento bíblico, ele estava cuidando da família. E ele foi na história do cristianismo um grande evangelista, um grande pregador da palavra. Mas que não abandonou a sua família por causa do evangelho. Ele teve o equilíbrio, usou os 2 pontos. Como eles são destaque, Filipe era um homem espiritual. Sim. Inflamado pelo Espírito, né? Aqui também outra questão, né, que fala que Paulo não se preparou para ficar muito tempo ali, né? Ficou apenas 8 dias e já... Ele tinha um alvo, né? Exatamente. A cabeça dele estava lá em Jerusalém. E a festa de Pentecostes estava se aproximando. Ele sabia que era lá que estavam todos os inimigos. Ele precisava chegar naquele momento que todas as pessoas reunidas, judeus de todo o mundo, iam se reunir em Jerusalém. Então era um momento propício, né, para Paulo estar ali naquele momento, né? Mais uma ação interessante na vida do apóstolo Paulo, né? E o mesmo Paulo vai escrever em Romanos que aquele que é guiado pelo Espírito Santo faz as coisas de Deus. Então Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo que estava conduzindo, ele ficou ali um tempo para conversar com Felipe, para confraternizar, ter aquela boa amizade, falar do Evangelho, mas ele sabia que ele tinha que sair tal dia, porque ele sabia quanto tempo ele ia gastar para chegar até lá. Exatamente. Então ele não se retardou naquilo que tinha que fazer. E às vezes, professor Fabiano, Deus já deu o ministério, já vocacionou a pessoa e ele está retardando aquilo, não quer fazer. Deus cobra. Paulo estava indo para ser algemado.
ser preso. Preso. Mas ele disse, não, tem que chegar lá, eu tenho um horário e tenho um dia para chegar lá. Exatamente. Isso é compromisso, né? Esse é apressou. Porque se ele quisesse ficar na casa de Filipe, quem não gostaria de hospedar Paulo 10 anos na casa? Nossa, ia dar tudo do bom e do melhor. E com certeza, se fosse as pessoas de hoje em dia, ia ficar lá 10 anos na casa de Filipe. Sim. Né? Se aproveitando da hospitalidade de Filipe. Exatamente. Ponto 2 da lição: a coragem para enfrentar as ameaças da morte. Subtópico 1, a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Isso deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim em seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não o impedissem de ir a Jerusalém. Finalmente, aqueles irmãos entenderam que nada o deteria e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, professor Márcio, capítulo 21, versículo 12, que é o momento que Paulo está passando aí em Cesareia, né? No versículo 12, os irmãos falam lá: e ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então os irmãos de Cesareia aconselharam Paulo, né, a não ir até Jerusalém. Exato. Porque ia ser preso, ia ser linchado, ia ser algemado e tudo mais que Paulo sofreu naquele momento. Só que Paulo tinha essa certeza, essa convicção que ele tinha que ir. Ele tinha ouvido a voz do Espírito Santo e sabia que ia fazer a vontade de Deus. Por isso que eles falam no final, né? Faça-se então a vontade do Senhor. E quantas pessoas, professor Márcio, né, que hoje em dia estão aí aceleradas, né, para fazer a obra do Senhor, que sabem do compromisso que tem com o Senhor, que sabem aí da urgência de fazer a obra do Senhor, aí vem o irmão e fala: calma, desacelera, né? Vai com calma. Até pode ser até um conselho bom que às vezes o irmão está querendo nos passar, mas nós sabemos o compromisso que nós temos com a obra do Senhor, né? Era mais ou menos isso que os irmãos estavam falando: não, vai devagar, não vai, você vai ser... Exato, né? Paulo sabia da urgência, né? Exatamente. Porque exatamente o que o professor lembrou, ele sabia que tinha que ser na data de Pentecostes que ele tinha que estar lá. Se fosse em outra época, talvez não tivesse o efeito, tivesse o mesmo resultado. E é exatamente o que o professor falou. Aí a pessoa vê que tem urgência aquilo, mas quer de certa forma, não sei se de bom grado mesmo, é fazer com que a gente pare. Exatamente. Não seria melhor ajudar? Exatamente. Saber que Paulo tinha uma convicção, então vamos ajudar Paulo para chegar mais rápido possível lá. Bom, tem que ir, então vamos lá. Leia o versículo 13 para você ver a resposta de Paulo. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração, porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Convicção. Tem. Então, quando falarem para você acelerar e tirar o pé, se você tem convicção que precisa fazer, continue fazendo. Exato. Continue Nós fazendo. temos que tomar muito cuidado, professor Márcio. Aquele que não quer que nós cumpramos a vontade de Deus e cumpra o nosso ministério aqui na terra, se chama Satanás. Exatamente. E ele usa pessoas que estão à nossa volta, às vezes para nos atingir, para nos colocar em coisas erradas em nossa cabeça. Sim. E às vezes essa forma da pessoa chegar lá, desacelera, vai mais devagar, deixa isso para depois, para quem se matar pela igreja? Para com isso, você não sai da igreja, Exato. Você dorme na igreja. Quem já não ouviu falar isso? Né? Quem já não ouviu? Eu já ouvi várias vezes. Sim, eu também. Mas eu tenho convicção do chamado que eu tenho. E eu sei da missão que eu tenho que cumprir. Então por que eu vou parar? Até porque, professor Fabiano, na hora de desacelerar, o próprio Deus vai fazer isso. Olha Paulo mesmo. Paulo foi. Deus o livrou da morte muitas vezes, mas chegou uma hora que o Espírito Santo falou: agora você vai morrer. Você vai morrer. Descanso. Agora você vai morrer. Agora não tem mais, agora acabou. Chega, já deu o teu tempo aqui na terra. E outra coisa também, tem que tomar cuidado, professor Fabiano, como o professor falou. E essas pessoas são pessoas da igreja, da nossa fé, que estão com a gente, que conhecem, que sabem.
que por um motivo ou outro dão lá um lugarzinho e o diabo vem falar sobre eles. E também tome muito cuidado com os elogios. Elogio é bom, mas não pode tirar a gente do chão, não. A crítica não pode levar a gente para o chão e o elogio não pode tirar do chão. Tem que ter equilíbrio, tem que ter humildade e ficar quieto ali. Porque às vezes o elogio ele tem outra intenção por trás dele. Ele é um bom elogio, mas está visando lá na frente a tua queda. Bem isso mesmo. Tem que saber, tem que receber as críticas e receber. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo falou. Não adianta você ficar chorando, me magoando, porque ele ficava triste também. Mas não vai mudar nada, gente. Eu tomei minha decisão, eu vou até o final. Eu vou a qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Ou seja, ele só faltou dizer assim: vocês me apoiando, não, eu vou. Exatamente. Vocês não são obrigados a ir, mas eu vou. Então você não é obrigado a ir na escola dominical, mas eu sou professor, eu tenho que ir. Eu assumi esse compromisso com Deus, eu vou. Aí o outro diz: não, você está todo domingo, fica em casa hoje, chegou um parente longe. Não, eu vou, depois eu volto e meu parente que espere aqui, para nós conversar. Leva o parente junto, né? Convicção. Convida o parente para isso. Não pode abrir mão da obra de Deus por desejos nossos. Está na Bíblia isso. É claro, voltamos a dizer, equilíbrio e responsabilidade. Mas a gente vê coisa banalizada, professor. Por qualquer coisinha o professor não quer mais dar aula. Chega a ser até absurdo. Absurdo. Estou falando da nossa área, toda a igreja, estou falando da nossa área de ensino. Por qualquer motivo o professor já diz que não pode, está tudo certinho para dar aula domingo. Aí ele desiste, porque qualquer coisa aconteceu. Então não pode ser assim. Nós temos que aprender com Paulo, ter convicção, ter certeza de que foi Deus que nos chamou mesmo para isso, para esse trabalho. E que aconteça aqui que eles falaram no versículo 14, né? Faça-se a vontade de Deus, Senhor. Se estiver fazendo a vontade do Senhor, você está com um problema para resolver, deixa o problema de lado primeiro, resolva aquilo. Faça a vontade do Senhor, porque você vê quando você voltar, teu problema já vai estar resolvido. Pode ter certeza disso. Subtópico 2. A chegada em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Era a sua caravana, né? Sim. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muito boa vontade pelos irmãos da igreja. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. E não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Verdade. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. A lição fala aqui que a notícia de sua chegada rapidamente se espalharia, porque Paulo já era muito conhecido. Muito conhecido. Paulo era conhecido por toda a Ásia. Por isso ele tinha que estar lá nessa época. Porque ia ter judeus do mundo inteiro, porque era obrigado, né? Era obrigado, o judeu tinha que sair da sua cidade, pelo menos nas 3 festas principais, e ir até Jerusalém. Essa é a importância dele estar lá. Então ele queria estar lá exatamente nesse dia. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a descida do Espírito Santo. Também foi uma festa de Pentecostes. Tinha judeus do mundo inteiro. Então, nada é por acaso, né? Não, voltamos a falar, Paulo tinha um objetivo, tenho que chegar em Jerusalém, não posso parar. Então a sua fama já tinha corrido por toda a cidade e por toda a região. Fica imaginando, né? Os judeus, aquele Paulo está aí, aquele Paulo acabou de entrar na cidade. E foi indo até chegar lá dentro do templo, lá dos sacerdotes, e falar, Paulo chegou. E a turma que veio já na mente de prendê-lo também já ficou tudo esperando o momento já para acontecer. Na verdade eles queriam matar ele, mas Deus não era a hora ainda, então, porque já tinha muita coisa a fazer, muito trabalho na frente. Subtópico 3. Paulo se depara com seus oponentes judeus. No dia seguinte à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos e Tiago, o irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Tiago, aliás, que era apelidado de joelho de camelo, né? Exato. O tanto que ele orava. Ali todos ouviram do apóstolo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Glorificaram a Deus pelas maravilhas que ele havia feito por intermédio do seu servo. Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era a antítese disso tudo. Antítese é o contrário do pensamento, né, professor Marcos? Exatamente. Então, infelizmente, alguns judeus, né, professor Marcos, que tinham se convertido ali em Jerusalém, né, e
nas regiões arredores, eles tiveram grande dificuldade em entender a salvação pela graça, a salvação mediante a fé de Jesus. E eles continuavam ali ligados aos costumes judaicos, né? Que é a circuncisão, guarda do sábado e outras coisas mais. E eles vendo Paulo pregar a respeito da salvação pela graça, pela fé em Jesus Cristo, dizendo que tudo aquilo tinha sido abolido, que não precisava mais cumprir, eles queriam matar Paulo. Exato. Eles achavam que Paulo estava indo contra a lei de Moisés. E eles diziam que Paulo facilitava muito a entrada no céu. E tem uma turminha hoje aí que faz a mesma coisa, né? Muita coisa, né? Jesus está aqui, mas tem mais uma coisa para cumprir. É guarda de sábado, é guarda disso, é daquilo. Jesus não é suficiente, né? Não é suficiente. Então eles diziam, mas não pode, isso está errado. Paulo está facilitando muito. E eram judeus importantes, lideranças importantes em Jerusalém, por isso que teve toda a repercussão. E eles levavam, daí eles levavam, inclusive na cidade onde estavam os gentios, que não tinham nada a ver, como nós somos gentios, não temos nada a ver com o judaísmo. Eles levavam o judaísmo lá para a cidade, onde Paulo começava a plantar a igreja. Exatamente. Não, você aceitou Jesus, mas você ainda tem que continuar ainda guardando o sábado, você não pode comer carne de porco, etc, etc. Hoje não tem uma turma assim por aí? Tem, bastante. Tem. Bastante. Quebra de maldição, por exemplo, né? Tem igreja fazendo isso, tem crente, precisa quebrar a maldição. E o sangue de Jesus? Maldição hereditária. Maldição hereditária, exatamente. E o sangue de Jesus? Foi suficiente? Então é isso que Paulo pregava, porque Paulo dizia assim, a lei, ela nos trouxe até aqui para agora chegar à graça. A lei punia. Tenho visto também muito crente preocupado com macumba, trabalho. Sim. Mas macumba, trabalho, essas coisas pegam quem é crente mesmo, quem é cristão. Pois é. Será que pega? Pois é. Será? Acho que não, né? Crente preocupado com O demônio. sangue de Jesus já foi. Esse dia um perguntou para mim se uma pessoa suporta 5.000 demônios. Eu falei, não quero saber. Eu quero saber de Jesus, não é de demônio. O demônio tem que ser expulso pelo nome do Senhor e acabou. Quer saber de demônio? Quer saber de demônio? Fica lá até o final, que você vai saber de demônio. Vai conhecer os demônios. Exatamente. Você sabe o que você tem que fazer. Ao Então, contrário disso aqui, ó. Você vai conhecer os demônios. Satanás ele tem as mesmas artimanhas que ele teve lá no Éden. A mesma coisa que ele falou para Eva. Você não, Deus falou para não comer desse fruto porque vocês vão ser, você comer, você vai ser igual a ele. Enganação. E tem coisas que ele não falou para vocês, enganando. E hoje está enganando a mesma coisa. Tem gente que acha que está com uma dor de cabeça, já foi feito um trabalho não sei aonde para ele. Trabalho. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Nós estamos protegidos por esse sangue. Porém, nós temos que querer estar lá, né, professor Fabiano? Guardado pelo sangue de Cristo. Não tem maldição nenhuma que pega. Não tem demônio nenhum. É só ficar do lado de Jesus, fazendo a sua vontade. Ponto 3 da lição: acusações e a prisão de Paulo no templo. Subtópico 1: as acusações mentirosas contra Paulo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes: que ensinava que os judeus entre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés, eles não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo a lei de Moisés. Os judeus, oponentes de Paulo, torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Não obstante, Tiago e os anciãos da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo: levar 4 homens que fizeram voto de Nazireu, pagar as despesas deles, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei. Ainda que isso de nada servisse para Deus, o apóstolo passou pelo ritual de purificação com os nazireus a fim de entrar no templo. Ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. Em Mateus, professor Marcos, capítulo 5, versículo 11 e 12, está escrito bem assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus aqui afirmou que era para se alegrar,
todos aqueles que forem injustiçados, né? Que inventarem mentiras, que distorcerem as suas palavras. E era o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Estava cumprindo aqui na vida de Paulo o que Jesus já tinha falado aqui. Veja que interessante, mesmo ele sabendo que não precisava fazer nada disso, mas ele foi lá e fez o ritual ali, né? Fez aquele ritual, não era fácil, mas ele sabia que aquilo diante de Deus não tinha nenhum poder, não tinha nada, mas ele fez. Então, veja, por isso que ele vai dizer em uma de suas cartas, né? Eu fiz de tudo para ganhar todos. Ou seja, tem hora que ele disse, não, tá bom, então vamos lá, vou fazer. Até porque os outros líderes tinham proposto ele, vai lá e faça então, porque havia esse questionamento, né? Paulo não tem purificação, ele entra no tempo sem se purificar. Então, para não entrar nas acusações mentirosas, ele fez. Para cumprir ali, né? Sim. E aqui ele foi injuriado, né? Foi injuriado, ele foi... essas mentiras que foram lançadas sobre eles, né? Ele poderia muito bem ali querer fazer justiça pelas próprias mãos, né? Tinha sido injuriado ali por aqueles judeus ali, né? E como no versículo que diz aqui, né? Jesus falou que é para se alegrar quando se forem injuriados, né? Só que infelizmente tem muitos cristãos hoje, professor Márcio, que não levam na íntegra esse versículo bíblico. Quando são injuriados, quando são perseguidos, eles querem pagar com a mesma moeda. Exatamente. Eles querem fazer justiça pelas próprias mãos, não aceitam ser perseguidos, não aceitam ser injuriados, né? Passamos agora, estamos, graças a Deus, saindo de uma pandemia, em que nós passamos aí quase 2 anos, em grande parte dessa pandemia com as igrejas fechadas, né? Um decreto do governo, e teve muito crente que não, que nós temos que abrir, que nós estamos sendo injustiçados, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, vamos brigar, vamos lutar. Não é assim. Não. Vamos obedecer às leis, né? Estamos sendo injuriados, podemos estar sendo injuriados, então vamos nos alegrar. Estamos sendo perseguidos, vamos nos alegrar, porque é a vontade de Deus. Temos que obedecer. Paulo, ele teve um encontro com Jesus, o caminho de Damasco. Ele foi até o 3º céu, mas aqui ele falou, vamos lá, arrasta minha cabeça, então paga a despesa ainda, não tem problema. Ele estava sendo injuriado, ele falou, não, tá bom, vamos lá e faço. Se é esse o problema? Imagina se fosse, não vou fazer isso que eu estou falando, o que eu falo é verdade, e vocês estão mentindo, eu não vou fazer nada disso. Eu tenho o meu direito de não fazer, mas ele abriu mão do seu direito, como se falou. É isso que Jesus quer. A lei veio, a lei falou, aquele que tinha sua comunhão com Deus antes da pandemia, durante a pandemia, continua tendo agora. Aquele que não tinha, infelizmente não vai ter nunca. Não vai ter nunca, exatamente. Aliás, falando nisso, posso abrir um parênteses? Pode. Infelizmente, eu sou cristão, eu leio a Bíblia, acredito na Bíblia, mas infelizmente eu vejo muita gente dizendo por aí, muitos psicólogos e, enfim, pessoas, que o ser humano vai melhorar. Não vai melhorar. Não tem pandemia que melhora ninguém. O que melhora é a palavra de Deus. Só isso que transforma. Se o ser humano quiser ser transformado pela palavra de Deus, ele não precisa passar por nenhuma pandemia. Ele vai passar. Basta ver aí, por exemplo, não acabou ainda a pandemia, mas já abriu alguns eventos e veja, a selvageria continua. Que mudança que houve? Pior ainda. Então, quer ter uma transformação na sua vida? Aceita Jesus Cristo como teu Senhor e depois Salvador. Aí tem a transformação. Senão não adianta nada nesse mundo, porque a Bíblia diz que esse mundo, você já disse aqui, professor, o príncipe desse mundo quem é? João disse que esse mundo jaz quer dizer, está morto, né? Não ali. Mas Jesus Cristo transforma. Verdade. Ele transforma. O único que transforma. Exatamente. Subtópico 2. A prisão do apóstolo e o enfrentamento contra seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia, que veio para a festa de Pentecostes, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão ao apóstolo, acusando-o de inimigo de Moisés e profanador do templo. Os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo e o arrastaram para fora do templo, fechando suas portas. Essa gente começou a pedir o linchamento ou apedrejamento de Paulo, e essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias. Este investigou o problema, prendeu e algemou o apóstolo, levando-o ao quartel-general, que ficava na Torre Antônio, onde eram colocados seus presos. Não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade
cerceada por causa de sua fé em Cristo, né? Que na verdade os judeus estavam acusando Paulo de ter entrado como gentil, né? No pátio ali, que era proibido, né? Aquele judeu, um gentil que entrasse dentro do templo ali, era até condenado à morte. Se ele não fosse um prosélito, né? Exatamente. Que era convertido ao judaísmo, que nunca ia ser um judeu, nunca vai ser. O Cristo é assim, aceitou a Cristo, é um cristão, mas o judeu ele vai ser um prosélito, mesmo que ele vai aderir ao judaísmo. Então eles acusavam Paulo de ter profanado o templo. É que eles viram Paulo andando pela cidade com os gentios, né? Aí eles suponharam que Paulo tinha entrado com os gentios dentro do templo lá e deu toda essa confusão. Aí começou o alvoroço, né? Começaram aquela agitação total. E o comandante ali do Império Romano, né, que estava ali, que estava ali para manter a ordem, né? Não podia, como era uma festa, né? Várias pessoas, não poderia estar acontecendo ali um tumulto naquele momento ali, que poderia justamente manchar o Império Romano. E como tinha um interesse grande em eliminar Paulo, então já foi proposto tudo mentira, já foi feita toda a rede de mentira, de fake news lá, como se diz hoje, né? Toda a rede de mentira para quê? Para tirar qualquer chance de Paulo se defender. Então quando veio a notícia, já veio tudo e já prenderam Paulo. Exatamente. Mas Deus estava e Deus está no comando da nossa vida hoje, estava no comando da vida de Paulo. Não era a hora ainda de ele morrer. Com certeza, tinha coisa para fazer. Tinha coisa. Subtópico 3. Paulo dialoga com Lísias. No diálogo com Lísias, Paulo fala em grego polido. E o comandante então descobriu que o apóstolo não era um sicário egípcio procurado nas regiões do império. Esse egípcio levantara uma sedição contra o imperador tempo atrás. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar sua defesa para proclamar o Evangelho. Eis a razão do apóstolo padecer pelo nome de Jesus, proclamar o Evangelho para as pessoas que o odiassem. Às vezes somos provados por Deus e percebemos que sua vontade é para o Evangelho seja anunciado por meio de nós ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos colocar. Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. Depois que Paulo falou ali com o comandante, né, professor Márcio? O comandante reconheceu ali que Paulo realmente, né, não era aquele outro perturbador que tinha lá. Tinha sumido, né? Mas veja, já ligaram a pessoa dele com aquele malfeitor. Então, tudo planejado para que o desejo daqueles judeus que fizeram isso era que ele fosse executado naquele dia mesmo. Exato. Aí Paulo teve a oportunidade de se defender. Aí o comandante entendeu, falou, não, peraí, você não é tão ruim assim. Não. Você não é essa pessoa que estão falando, vamos conversar. Ele aproveitou para pregar o Evangelho. Exato. Aí foi a oportunidade que ele teve naquele momento, né? O motivo para ele ter estado naquele momento. Professor Todos viram, né? Exato. No livro da história dos pioneiros da Assembleia de Deus, fala do Daniel Berger, pioneiro, missionário. E aí conta que já no fim da sua vida, internado, muito doente, estava no quarto ali, e os enfermeiros deixavam ele ali e tal, tá aí. Chegava, ele não estava mais no quarto, ele estava em outros quartos entregando folheto para os doentes. Ele já tinha levantado da cama, ele estava andando, meio fraco, mas estava, ele estava evangelizando, porque ele não queria ir embora, não queria morrer sem deixar, ele não queria deixar um espaço de tempo sem estar falando de Jesus. Então veja, e aí nós voltamos na nossa aula da correria de hoje, né? Quantas pessoas, e a gente também, se não cuidar, deixa de falar de Jesus por conta de outras coisas que não tem validade nenhuma, que vai perecer e que a gente põe em alto grau e deixa uma alma, às vezes passa 100 vezes perto de uma pessoa e não fala de Jesus para ele. Então é uma lição de um encorajamento, mas também de grande reflexão para todos nós. Exatamente. E interessante que depois que Paulo teve essa oportunidade, você pode ler em sua casa o capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, que é o discurso de Paulo, a defesa que ele faz ali, que ele se levantou e todo o povo que estava ali ficou em silêncio e ouviu o que Paulo ouviu.
Sim. Então foi tudo isso daí, ó, a vontade de Deus, o direcionamento do Espírito Santo, justamente para esse momento, né? Sim. Olha quanta coisa que aconteceu até esse momento para que Paulo pudesse a oportunidade de pregar o Evangelho para todos aqueles judeus que estavam ali no templo, nessa festa do Pentecostes. Como o professor Marcos falou, às vezes Deus nos coloca em lugares, né, Sim. que a gente nem imagina, justamente para ser usado por Deus. Né? Como a lição falou aqui, Cracolândia, um hospital, uma prisão, nós temos que estar, professor Marcos, de prontidão, né? De prontidão, que a gente nunca sabe quando Deus vai nos usar. No momento que vai ser. Não podemos deixar passar a oportunidade. Exatamente. Qualquer lugar, aonde a gente vai tem pessoas, tem almas. Sim. Então a oportunidade está ali, mas tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Agora eu volto lá a insistir no começo da aula. Tem que ter aquela comunhão com Deus para entender a hora certa. Exatamente. Opa, agora é hora de falar. Palavras certas, bem colocadas, vindo do Espírito Santo. É isso que Paulo fazia quando ele tinha oportunidade. Ele estava falando de Jesus, que Jesus foi. E veja que interessante, aqui ele foi conversar lá com o comandante, ele foi machucado, né? Foi Tudo arrebentado. cheio de sangue, machucado e falando. Apoiado, lixado, eles arrastaram ele para fora, né? E dizendo, não, eu não sou, eu sou. Falou no grego, falou com eles, não, eu sou Paulo, tal, explicou. Mas ele não tinha, como ele bem diz, né? Sua vida foi preciosa, não. O próprio Paulo disse, né, que o amor de Deus nos constrange. Exato. O que é esse constrange? Nos força, nos pressiona a fazer a vontade de Deus. É verdade. Né? Então, às vezes, Deus nos coloca em situações, né, que nós temos que cumprir a vontade de Deus. Estar pronto aí, independente do que vier, independente do que nós enfrentarmos, né? Até como na lição de hoje, porque Paulo esteve praticamente de frente a frente com a própria morte. Sim. Naquele momento, no tempo, se os soldados não chegassem naquele momento ali, Sim, e prendessem Paulo, se o povo tivesse levado Paulo para fora arrastado, como era a intenção deles, Paulo ia ser morto linchado naquele momento. Mas não escapou dos ferimentos. Escapou. As cicatrizes ficaram. Interessante, professor Fabiano, nas últimas 3 lições, Paulo demonstra amor pela igreja, zelo pela palavra, sã doutrina e agora coragem diante da morte. Que exemplo de vida, né? Conclusão da nossa lição diz assim: a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Segundo aos Coríntios 4:17. Professor Fabiano, antes de encerrar, quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que ele veio e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então ele deu vida a Adão. Adão andou por um tempo e se perdeu, acabou contaminando essa vida. Depois veio Jesus. Aí Jesus disse: eu sou a vida. Então Paulo entendia, e ele mesmo escreveu: o pecado entrou por um homem. O primeiro homem trouxe o pecado, o segundo homem tirou o pecado. Ele tirou o pecado e ele dá a vida. Então Paulo entendeu que o sentido da vida do crente é Jesus, não é outra coisa, é Jesus. Então mesmo que o fim da nossa vida física chegue, mas a vida eterna continuará com Jesus. Então a vida é Jesus, e é para sempre, e é com abundância. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.